O verdadeiro metodismo. Grandes mudanças estão chegando dentro da Igreja Metodista Unida. A denominação tem caminhado para a divisão desde que foi formada em 1968. De fato, uma maneira de ler a história do movimento wesleyano nos Estados Unidos é entendê-la como uma história de divisão. Há muito o que lamentar hoje em dia, se você for membro da Igreja Metodista Unida. Na verdade, uma das poucas coisas que parece unir virtualmente todos os metodistas dessa denominação é o seu lamento comum e a consciência mútua de que a denominação não é saudável. Não me lembro da última vez que encontrei um líder desta denominação que estava orgulhoso do estado atual da dela. Muitas pessoas, clérigos e leigos, deixaram a denominação. É devastador ver o impacto negativo que a própria igreja teve na fé de muitas pessoas. Isso não é novo. Mas nunca devemos ficar entorpecidos ou calejados diante de um fracasso tão devastador. Mesmo assim, em meio à crise atual, vejo algumas pessoas fazendo perguntas investigativas, buscando compreender mais profundamente sua fé. Vejo pessoas famintas por mais e perseverantes em oração, pesquisando as Escrituras, adorando, jejuando e cuidando umas das outras em amor. Pode parecer estranho, mas sinto-me encorajado pela fome. Sinto-me encorajado pelo desespero. Sinto-me encorajado pelas pessoas com uma sensação incômoda de que algo está faltando em sua fé, que querem mais. Essas coisas me encorajam porque minha esperança para o futuro do metodismo é por um novo movimento que teimosamente se recusa a se contentar com qualquer coisa menos do que a plenitude da presença de Deus. Minha esperança está no surgimento do verdadeiro metodismo, não na imitação barata que toleramos por muito tempo. Eu quero ter comunhão com cristãos cheios do Espírito que calcularam o custo e estão comprometidos em entregar suas vidas totalmente ao Evangelho de Jesus Cristo, e que cuidarão uns dos outros em amor. Quero estar conectado a cristãos que persistirão em oração até que experimentem a descoberta da plenitude do Evangelho. O que é disciplina metodista? Aqui está uma verdade central que eu gostaria de ver no centro das conversas sobre o futuro da tradição teológica wesleyana. O verdadeiro metodismo não tem espaço para o cristianismo nominal. Uma forma abreviada de descrever os fundamentos da política metodista é esta: os primeiros metodistas reconheceram que precisavam de doutrina e disciplina para fornecer clareza sobre a. as principais crenças que os unificaram e b. as principais práticas, ou modo de vida, às quais eles se comprometeram. É por isso que durante décadas antes da formação da Igreja Metodista Unida, o livro político do metodismo era chamado não apenas de livro de disciplina, mas de doutrinas e disciplina. Disciplina não significava uma forma de punição. Sua conotação primária era um compromisso positivo com um estilo de vida disciplinado ou ordenado e estruturado. Pense na conotação de dizer, ela é uma pessoa disciplinada. Quase sempre queremos dizer isso de forma positiva e complementar. Ela faz o que foi planejado para fazer. Ela segue em frente. Ela toma decisões e age de forma consistente com seus valores. Metodistas eram pessoas comprometidas com um determinado conjunto de crenças e práticas. Foi isso que os uniu. Uma consequência desses compromissos é que as pessoas que os professam com a boca, mas mostram com a vida que são indisciplinados, devem ser responsabilizados, ou então a própria comunidade se torna indisciplinada. E assim, as pessoas no início do metodismo eram regularmente removidas da membresia da igreja porque não estavam dispostas a honrar o compromisso que assumiram de viver uma vida cristã disciplinada. O fundamento doutrinário e disciplinar da tradição wesleyana não tem espaço para aqueles que se dizem cristãos por um lado, mas a confissão de seus lábios não faz diferença na maneira como vivem, por outro. Regras gerais do metodismo. Infelizmente, a Igreja Metodista Unida contemporânea fez de tudo para esquecer isso. Tem sido bizarro ver as regras gerais entrarem em voga nos últimos 10 anos, enquanto as pessoas de alguma forma conseguem ignorar o seu significado mais básico. O documento descreve um metodista e os compromissos que alguém voluntariamente faz quando escolhe se juntar a eles. As regras gerais eram um meio de controle de qualidade e uma forma de identificar quem poderia continuar a pertencer ao metodismo e quem não poderia. Se você não leu as regras gerais na íntegra recentemente, encorajo você a reservar um tempo para fazê-lo.
É uma declaração curta de 3 páginas que foi uma das principais bases para a identidade metodista. Uma leitura rápida ajudará você a ver que era muito mais do que o clichê: não faça mal, faça o bem. Fique apaixonado por Deus. Aqui está minha tentativa de um breve resumo do propósito das regras gerais. O metodismo começou quando um grupo de pessoas que desejava desesperadamente a salvação veio a John Wesley e pediu-lhe para se encontrar com eles para pastorear suas almas. Eles se juntaram para ajudar uns aos outros a desenvolver sua salvação. Para fazer isso de forma mais eficaz, o metodismo foi dividido em grupos chamados de reuniões de classe para levar uma oferta pelos pobres, averiguar como suas almas prosperam, e aconselhar, reprovar, confortar ou exortar, conforme a ocasião exigir. Por conforme a ocasião exigir, Wesley quis dizer que isso deveria ser feito com base em como as pessoas que constituíam uma reunião de classe estavam realmente vivendo suas vidas. Sabemos disso porque o restante das regras gerais concretizou as expectativas de como os metodistas viveriam suas vidas em detalhes. Eles foram, por exemplo, proibidos de tomar o nome de Deus em vão, ou acumular tesouros na terra. Esperava-se que alimentassem os famintos, vestissem os nus e visitassem ou ajudassem os doentes ou presos. E eles foram obrigados a praticar os meios da graça instituídos por Jesus Cristo. As regras gerais nomeavam especificamente a adoração pública a Deus, o ministério da palavra, seja lida ou exposta, a ceia do Senhor, oração familiar e privada, pesquisando as Escrituras, e jejum ou abstinência como meio de graça. Então, o que aconteceria se alguém não mantivesse essas regras? Esta questão é abordada diretamente: se alguém entre nós que não as observa, que habitualmente transgride qualquer um deles, seja conhecido aos que zelam por essa alma, como os que devem prestar contas. Vamos adverti-lo do erro de seus caminhos. Vamos suportá-lo por um tempo. Mas se então ele não se arrepender, não terá mais lugar entre nós. Nós entregamos nossas próprias almas. Dada a atenção que as regras gerais receberam recentemente no metodismo, isto pode ser o mais surpreendente de tudo: as regras gerais não foram consideradas em nenhum lugar perto do suficiente para uma vida cristã vibrante. Eles não eram nada mais do que o fundamento básico. Remova a base e tudo acima dela desmoronará no chão. Mas a fundação de um edifício nunca tem a intenção de ser um fim em si mesma. É um meio para o fim do edifício construído sobre o alicerce. Veja como Wesley colocou em um dos sermões nos 44 sermões padrões doutrinários, sobre o Sermão da Montanha de Nosso Senhor, discurso 2º. A religião do mundo implica 3 coisas: primeiro, não causar dano, abster-se do pecado exterior, pelo menos daqueles que são escandalosos, como roubo, furto, xingamento comum, embriaguez; em segundo lugar, fazer o bem, socorrer os pobres, ser caridoso, como é chamado; em terceiro lugar, o uso dos meios da graça, pelo menos ir à igreja e à ceia do Senhor. Aquele em quem essas 3 marcas são encontradas é considerado pelo mundo um homem religioso. Mas isso vai satisfazer aquele que tem fome de Deus? Não. Não é alimento para a sua alma. Ele quer uma religião de tipo mais nobre, uma religião mais elevada e mais profunda do que esta. Ele não pode se alimentar dessa coisa pobre, superficial e formal, do mesmo modo que não pode encher sua barriga com o vento leste. É verdade que ele tem o cuidado de se abster da própria aparência do mal. Ele é zeloso das boas obras. Ele atende a todas as ordenanças de Deus. Mas tudo isso não é o que ele deseja. Isso é apenas o lado de fora daquela religião que ele tem fome insaciável. O conhecimento de Deus em Cristo Jesus, a vida que está escondida com Cristo em Deus, o ser unido ao Senhor em um espírito, ter comunhão com o Pai e o Filho, o andar na luz como Deus está na luz, o ser purificado assim como ele é puro, está é a religião, a justiça de que ele tem sede. Nem pode descansar até que descanse em Deus. O ser purificado assim como ele é puro, está é a religião, a justiça de que ele tem sede. Nem pode descansar até que descanse em Deus. O ser purificado assim como ele é puro, está é a religião, a justiça de que ele tem sede. Nem pode descansar até que descanse em Deus. 2.4.
Wesley está dizendo aqui que não fazer mal, abster-se do pecado exterior, e usar os meios da graça são condições necessárias, mas não suficientes para uma pessoa que tem fome de Deus. Se essa pessoa não estiver seguindo esses princípios básicos, ela não terá esperança de prosperar como cristã. Mas guardar as regras gerais não é um fim em si mesmo. É um meio para algo muito maior, o conhecimento de Deus em Cristo Jesus, ter comunhão com o Pai e o Filho. Em outras palavras, um metodista é alguém que deseja ser cheio do amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo para que possa amar a Deus e as outras pessoas. Um metodista deseja ser radicalmente mudado por Deus, cuidando uns dos outros no amor. As regras gerais revelam outro aspecto essencial do verdadeiro metodismo. Os metodistas cuidavam uns dos outros com amor por meio de pequenos grupos como a reunião de classes e a reunião das bendes. As reuniões de classes eram uma parte essencial da disciplina metodista. Eles eram grupos de 7 a 12 pessoas que se reuniam uma vez por semana para discutir o estado atual de seu relacionamento com Deus e até que ponto eles estavam levando uma vida fiel. As reuniões de classes não eram estudos bíblicos ou estudos de livros de qualquer tipo. Em vez disso, eram lugares onde as pessoas aprenderam a falar a língua de suas almas e compartilhar como haviam experimentado Deus em suas vidas na semana passada. Em um nível básico, um metodista era alguém que participava regularmente de uma reunião de classe. Se você faltou à reunião de classe mais de 3 vezes em um período de 3 meses, normalmente seria removido do clube. As reuniões das bendes eram menores do que as de classes, com 3 a 5 pessoas. Elas foram divididas por gênero e focadas na confissão do pecado para crescer em santidade. Esses intensos grupos de responsabilidade foram um contexto-chave onde os metodistas experimentaram o grande depositum, um grande depósito da perfeição cristã inteira, a santificação do metodismo. Aqui está a chave. Ser metodista significava que você estava comprometido não apenas com um conjunto de crenças sobre Deus e sobre como segui-lo, o que certamente acontecia, mas também significava que você estava se comprometendo a viver um tipo de vida muito específico. Algumas coisas foram descartadas para os metodistas que os não metodistas fariam regularmente. E outras coisas que o mundo via como triviais ou uma perda de tempo, os metodistas estavam comprometidos em fazer, quer quisessem ou não. E eles estavam comprometidos com essa busca juntos na comunidade, especialmente em suas reuniões de classe. Simplificando, um metodista descompromissado é um nome impróprio. Um metodista que nunca se faz presente é um oxímoro. Um metodista que prioriza as coisas do mundo acima das coisas de Deus não permaneceria metodista por muito tempo. Metodismo real. As implicações do verdadeiro metodismo são desconfortáveis para muitos de nós. Estou preocupado porque muitos dos herdeiros de Wesley são metodistas apenas no nome, mas não em espírito e em verdade. Uma verdadeira igreja metodista não pode ter números de membros 3 a 5 vezes acima da frequência média. Durante os anos em que o metodismo crescia de forma mais explosiva, o número de membros era inferior à média de comparecimento. Em um nível muito básico, os membros compareciam. E porque Deus virou suas vidas do avesso para a sua glória, muitas outras pessoas apareceram para ver o que estava acontecendo. Uma verdadeira igreja metodista não terá um entendimento legalista de membresia que requer um processo de 3 anos para remover alguém que não vive mais na comunidade e ninguém sabe como alcançá-lo. Nossos membros atuais são indisciplinados, para dizer o mínimo. Posto de forma positiva, uma verdadeira igreja metodista espera que todos os seus membros participem de algo como a reunião de classe, não por um legalismo preguiçoso, mas porque eles estão certos de que precisamos uns dos outros para crescer em nossa fé. Ou, como Wesley colocou, pregar como um apóstolo, sem juntar aqueles que estão sedentos e treiná-los nos caminhos de Deus, é apenas gerar filhos para o assassino. A comunidade não é um acessório opcional para a vida cristã. É essencial para uma associação disciplinada. Uma verdadeira igreja metodista estará cheia de pessoas que calcularam o custo e estabeleceram seus corações e mentes de que Jesus é a resposta e sua única esperança. Será manifestado pela maneira como gastam seu tempo e seu dinheiro que o Evangelho é sua prioridade número 1, sem rival. Alguns se preocuparão que esta visão leve a um metodismo que seria muito pequeno.
Em uma igreja com uma membresia quase totalmente indisciplinada, pode muito bem acontecer que muitos não estejam dispostos a viver uma vida cristã disciplinada. Não tenho certeza. Do meu ponto de vista, vejo muitas pessoas fiéis que querem mais. Elas esperam que a igreja as ajude a crescer na fé. Elas sabem que algo está faltando e são humildes o suficiente para buscar respostas dos líderes de sua denominação. Pode haver muito mais pessoas que querem a coisa verdadeira que imaginamos. Talvez uma das maiores surpresas nos próximos anos é que iremos perceber que o maior erro da Igreja Metodista Unida foi tragicamente subestimar os seus leigos e a sua vontade de dar as suas vidas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Independentemente disso, novas expressões do metodismo não devem ser criadas com base na probabilidade de um punhado de líderes pensar que terá sucesso com base em um modelo de cristianismo atraente e consumista, porque este é um falso evangelho. Se somos metodistas, precisamos fazer o que John Wesley e aqueles que seguiram seus passos fizeram. Eles falaram a verdade sobre a condição humana e a necessidade de salvação de cada pessoa pela fé em Jesus. Eles procuraram despertar aqueles que estavam dormindo e levar as pessoas ao arrependimento. Eles fizeram o possível para ajudar outras pessoas a terem fé e, então, crescerem na fé. Precisamos redescobrir quem somos. Precisamos ter clareza sobre nosso compromisso com um determinado conjunto de crenças e um determinado conjunto de práticas e nossa profunda convicção de que isso leva pessoas de forma confiável a uma vida abundante em Cristo. Também precisamos ser honestos e acreditar que negligenciar isso de forma confiável leva à destruição. Que Deus nos dê sabedoria, força e coragem para tal tarefa. O Dr. Kevin M. Watson é professor associado de estudos wesleyanos e metodistas na Candler School of Theology, Emory University, e atua no conselho editorial da Firebrand.